A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos iniciando um novo período de oração. Nós continuaremos o estudo e a oração para a cura da alma. Eu estou buscando ser bem fiel ao que está no livro. Muitas questões eu estou lendo. Esse livro foi um instrumento, é ainda um instrumento de cura para a minha vida e que ele seja para a sua vida também. Amém? Que esses estudos sejam um divisor de água para a sua vida, para o entendimento a respeito da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós estamos falando sobre a cura da personalidade, que é a cura da alma, e nós falamos que ninguém é capaz de ser estabelecido em lugares que o Senhor tem, se não aprender a superar as rejeições, porque Jesus foi o mais rejeitado e ele não pecou, né? E aí ele fala de dois tipos de desafios, que são os desafios das crises existenciais e as crises circunstanciais. As circunstanciais são aqueles problemas que acontecem, né, como crise financeira, conflitos familiares, problemas de saúde, dificuldade com um novo idioma. Essas crises, elas vão passar. Agora, as crises existenciais, elas estão dentro do ser humano e ela é movida pelo medo e a incredulidade. Mas esse medo e incredulidade é devido à rejeição e a carência afetiva, tá? Que a pessoa tem lá no íntimo e muitas vezes ela não sabe disso. Então, os maiores problemas na vida do ser humano vêm porque ela começa a duvidar do amor, da aceitação, do perdão de Deus e também das pessoas, e ela não aceita isso para si e nem que vem dos outros, né? Ela tem uma certa dificuldade em relação a isso e também de Deus, de acreditar que Deus perdoou. E aí falamos das necessidades do ser humano, que existe a necessidade espiritual, que somente Deus pode preencher esse espaço, e hoje o ser humano ele vai buscar em vários outros lugares devido à crise da personalidade, às crises existenciais, né? Tem as necessidades emocionais, que são respeito, afeto, aceitação, segurança, e as necessidades físicas, tá? As necessidades físicas e básicas, nós devemos confiar que Deus está cuidando da gente e que se essas necessidades houver, as necessidades físicas, houver grandes crises de necessidades, o ser humano ele pode vir a acreditar numa rejeição devido a isso, tá? Devido não ter sido suprido fisicamente, eu digo com alimento, com comida, com segurança, com uma casa estruturada, tá? Deus não fez ninguém para viver em condições de pobreza, tá? Ele levanta o abatido, né? Ele levanta o pobre, ele ergue, ele exalta, né? Essa é a palavra de Deus. E muitas pessoas acreditam que ser humilde é passar por isso. Passar por isso não é um problema, mas viver nisso, aí sim é uma questão a buscar uma cura, né? A buscar uma mudança. Então, nós vimos que o mundo ele tem exigências altas, padrões altos, como status, personalidade extrovertida, cultura, formação universitária, condições financeiras, beleza física, tudo isso o mundo ele prega e ele coloca um peso muito grande sobre isso. É errado ser bonito, ter uma formação? Não, não é errado. Não é errado ter uma personalidade tanto introvertida como extrovertida. Deus fez cada um único, tá? Mas cada um precisa de um equilíbrio, tá? E aí falamos sobre as decepções, que é onde vai
começar a cristalizar os complexos emocionais, tá? Então, falamos sobre o ciclo da depreciação, que a pessoa ela não aceita o amor e aí ela age de uma forma também que ela não manifesta o amor, ela vai cada dia mais aumentar o ciclo de depreciação para si mesmo devido à dor emocional, que é a maior dor que o ser humano pode enfrentar, é a dor da rejeição. Aí depois vem o ciclo da decepção, a carência afetiva. Então, este ciclo, ele vai crescendo e aí cada vez mais a pessoa ela vai sendo ferida nessa área. Então, ela vai sendo rejeitada no trabalho, na família, na igreja, aonde ela vai sendo rejeitada porque primeiro ela tem uma rejeição dentro de si. E aí ela vai como se fosse golpes, ela vai levando golpes de boxe aonde ela mais é ferida. E aí quanto mais ela é ferida nessa área, maior é a dor emocional dela, maior é a ferida e maior é o cativeiro que Satanás ele começa a prender essa pessoa, tá? E aí falamos sobre as reações pecaminosas em frente a essa rejeição. Então, como que a pessoa ela começa a reagir? Ela começa a reagir de forma agressiva, porque ela reage rejeitando as pessoas agressivamente, com violência ou comunicação violenta, tá? Essa é uma opção que leva essa pessoa à rebelião. Então, é como se fosse o mecanismo de defesa dela, tá? O outro é fuga e introvertimento. Então, a pessoa ela reage crendo que quando a rejeição é oferecida a ela tem que se apoiar no medo, né? Porque na verdade, ela se apoia no medo porque ela tem medo de ser ferida novamente e ela tem uma autopiedade muito grande de si. Então, ela levanta barreiras também na questão da autorrejeição. Então, ela vai se isolar para ela não ser ferida novamente. Tá? E a outra forma é a manipulação. Então, a manipulação é receber ou tomar dos outros o que nós necessitamos. É quando a pessoa ela vai reagir de forma mentirosa, de forma falsa, controladora, tá? Para conseguir a aceitação que ela deseja. Se ela deseja um lugar, ela vai agir de forma que ela vai manipular todos para ela alcançar aquele lugar, aquela pessoa, aquele espaço, aquela cadeira, enfim, para que ela alcance e independente da verdade, independente do sentimento das outras pessoas, independente dos princípios morais e éticos, ela vai ultrapassar. E tudo isso, a maioria das pessoas elas fazem inconscientemente, porque ela está ferida, tá? Algumas elas já começam a ter um pouco de percepção que ela está ultrapassando o limite, mas ela não consegue se arrepender, tá? A questão aqui é arrepender, porque todos reagem de uma forma ou de outra aqui nesse sentido, mas o ponto-chave aqui é trazer esse conhecimento para que a pessoa realmente venha se arrepender e mudar este ciclo, ela começar a se policiar, a alcançar os objetivos dela sem ter esse tipo de reações pecaminosas, porque quanto mais ela peca nesse sentido, mais aprisionada ela está, tá? Então, nós falamos sobre assumir as nossas responsabilidades, porque o pecado ele é uma escolha, tá? Por mais que a pessoa esteja fazendo inconscientemente, ela tem o livre-arbítrio, tá? De agir na verdade. E em algum ponto da vida dela, o Espírito Santo vai mostrar para ela que aquilo está errado, né? Se a pessoa ela tem um pouco de contato com Deus, em algum momento Deus vai falar, e talvez esse seja o estudo, né? Que esteja trazendo clareza. E aí, o que acontece? A pessoa ela fica pecando, né? E aí vai gerando culpa.
tá? Lá no interior dela, ela vai carregando uma culpa. E aí ela começa a desenvolver mais ainda traumas. Então, quando a pessoa ela reconhece que ela tem uma escolha e que ela se posiciona para não ir para a escolha do pecado, ela começa a resolver de forma muito plena essa questão. E aí ela começa a ser curada, tá? Mas o que influencia essa pessoa bloquear o ser dela é a rejeição. E aí nós falamos sobre o prumo divino, nós usamos a passagem de Amós, onde Deus usou como analogia, né, a questão do prumo. E aí nós falamos das 4 questões fundamentais da vida, que é a identidade, quem sou eu, né? E aí fomos falando que a pessoa, quando ela não sabe quem ela às vezes reage de forma agressiva, né, para se esconder dos outros ou afastar os outros de si, tá? E aí também tem a resposta passiva, que é aquele que aceita tudo para não ter conflitos. Às vezes é preferível a gente ter paz do que razão, mas muitas vezes é preciso se posicionar. Então, a passividade também tem horas que é um pecado, né? A pessoa ela se isola, ela se acomoda, ela fica defensiva, vulnerável, com medo, tudo por conta também dessa reação passiva, tá? E aí nos relacionamentos, o que acontece? Essa pessoa ela geralmente ela vai atrair pessoas do que são contrário a ela, porque ela vai entrar neste ciclo de rejeição. Então, se a pessoa é passiva, geralmente ela se relaciona com alguém agressivo, tá? Ou às vezes acontece também de 2 passivos ou de 2 agressivos se relacionarem como amigos, na igreja, enfim, ou até mesmo de familiar, né? Relacionamentos familiares. E aí, quando eles não conseguem se posicionar, a ferida ela vai aumentando, porque um vai ferindo o outro, né? Um não entende o outro. E aí nós falamos sobre a origem da identidade, que está em Deus, né? E é Jesus que mostra o Pai. Nós falamos sobre objetividade, a herança e o caráter, né, que vem de Deus, e é Ele que tem a redenção da nossa herança e a reeducação do nosso caráter. É somente em Deus, tá? Nós falamos dos valores, o que tem valor para nós, se é passarmos um tempo investindo em relacionar com Deus, em buscar nele quem somos ou buscar em outros padrões, em outros lugares, o que é mais valoroso, aquilo que nós mais gastamos tempo, aquilo que nós mais falamos é aquilo que nós mais damos valor, né? Eu conheço pessoas que só falam de dinheiro, só fala de dívida, então é porque o que mais tem valor para ela no momento é essa questão, né? Tem pessoas que são também voltadas muito para outras coisas, então tudo precisa de um equilíbrio, tá? E aí nós falamos das lentes que nós usamos para interpretar nossa realidade, porque muitos vão para usar as visões do mundo. E a visão do mundo tem várias. Nós falamos do monoteísmo, né, onde nós reconhecemos que só existe um Deus, o politeísmo, o ateísmo, o humanismo ateísmo, o racionalismo ateístico, o existencialismo ateístico e o ocultismo. Tudo isso leva a mentiras, tá? Tudo isso, a pessoa ela está em busca da sua identidade, ela quer ter uma experiência, ela quer ter uma justificativa, uma razão para si, e ela vai nos lugares errados, ela vai buscar nestes lugares aquilo que ela só vai encontrar em Deus, tá? Aí nós falamos sobre os modelos de autoridade, quando os modelos de autoridades eles falham com a gente, é criada uma ferida muito maior,
Por quê? Uma coisa é você encontrar alguém que você nunca viu na vida, na rua, e essa pessoa te insultar, e ali o insulto não vai ter peso algum, porque a pessoa ela não te conhece, ela não sabe quem você é, aquilo que ela falou foi algo que realmente não é a verdade. Agora, quando você é insultado, é ofendido por alguém que você se relaciona, alguém que te conhece, alguém que faz parte do seu convívio, né? Há um peso, uma ferida nisso, né? Que precisa ser tratado. E quando é um modelo de autoridade, esse peso é muito maior. Tá? Porque aquela pessoa no reino espiritual ela tem autoridade. Então nós falamos dos falsos profetas que na Bíblia se levantaram e Deus ficava muito irado por conta do orgulho e da soberba. Lá em Ezequiel 13, né, fala dos profetas que falavam que haveria paz, sendo que não haveria paz, né? Eles queriam agradar os ouvidos daquele povo ali e enganá-los para que eles continuassem no pecado e no engano e não se arrependessem. Então Deus ele tem ira desse tipo de atuação. E aí nós falamos sobre as paredes tortas e muitas delas têm uma certa influência por conta do medo e da desconfiança que é gerado na pessoa quando ela é ferida por uma autoridade espiritual ou qualquer modelo de autoridade, né? Não só espiritual. E aí falamos dos pais, falamos dos professores, falamos de companheiros, amigos, familiares, governo, mídia, a igreja, tá? O coração também, que ele é enganoso. E falamos das tempestades. Muitas vezes achamos que as tempestades só são lutas, é o inimigo, é o diabo. Quando nós lemos a história de Jó, né, eu li ontem, e aí foi o próprio Deus que autorizou Satanás tocar em tudo que ele tinha. Só não permitiu que ele tocasse na vida, na vida dele, mas em tudo, ele perdeu tudo. Né? Quando Deus foi libertar o Gadareno, os discípulos ali, e Jesus enfrentou uma tempestade ali no mar, né? Então, quando Deus fala, quando Jesus falou da parábola da casa que está erguida sobre a rocha e a outra que está sobre a areia, então nós começamos a entender que o nosso alicerce é somente Deus. O que precisa ser mais importante nas nossas vidas é Deus. A nossa busca precisa ser realmente de humilhar e buscar a face dele no sentido de conhecê-lo, porque quando nós nos posicionamos dessa forma, o restante vem, né? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, serão consequência desse relacionamento. E é isso que vai firmar a nossa casa sobre a rocha. Mas Deus ele permite que as tempestades venham. E quando a tempestade vem, aquilo que é uma ferida, ela fica exposta. Tá? Aquilo que é bem óbvio, ela fica exposta, só que muitas vezes o ser humano ele busca formas de não enfrentar a realidade, de não ver e muitas vezes ele ainda está um pouco cego em relação àquilo que já está exposto. Todos estão vendo, né, que a pessoa precisa perdoar aquela rejeição, voltar-se para curar e buscar mesmo a Deus por misericórdia, e muitas vezes a resposta do ser humano é como aquela que nós já falamos aqui, é de introvertimento e fuga, manipulação e agressividade contra Deus e contra as pessoas. E sabemos que Deus ele permite a tempestade, mas que ele faz o caminho dele na tempestade. Ele que vem nos salvar, é ele que vem nos salvar. E aí falamos sobre o enganador, porque o Satanás ele pega, ele usa os artifícios dele, porque ele se disfarça como um anjo de luz, né? E ele aproveita esse momento de fragilidade, esse momento de reconstrução, esse momento de tempestade, e ele vem para enganar
né? E aí tem aquela passagem de Amós que fala que se um homem fugisse do leão e se encontrasse com o urso, ou entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra, né? E isso é muito interessante, porque o principal inimigo, né, como o Cote fala quando vai lá na igreja, e o nosso pastor, o nosso bispo, né, o bispo JB, ele fala muito isso, que o nosso inimigo muitas vezes é nós mesmos, né? É nós mesmos que precisamos ser curados, tá? Então, a reação quando o modelo de autoridade falha foi um estudo feito por 200 crianças, né, que os pais iam para guerra, iam para serviços militares, desculpa, eles eram oficiais do exército dos Estados Unidos e foi estudado 200 crianças que tinham seus pais ausentes, que visitavam a casa somente a cada 6 meses. Então foi para essas crianças, a perda do pai, a ausência do pai, é como se o pai tivesse morrido. Eles não têm, toda criança não tem maturidade, tá? Para emocional, para entender a ausência de um pai, a ausência de uma mãe. E aí as reações infantis eram ira, que o sintoma social é crime, tá? Muitas vezes não é só o crime, tá? Mas é a resposta agressiva, né? Negar o problema e fantasiar a vida, que vai trazer desordens na personalidade, neurose, fuga da irrealidade, tentativa de reunião, e isso vai trazer uma possessividade da pessoa, culpa ou falsa culpa, tá? Interiorizada vai gerar depressão e exteriorizada vai gerar delinquência. O medo vai gerar uma neurose, uma fobia por tudo, uma perseguição, tá? A pessoa ela vai se sentir perseguida em vários lugares, em tudo que ela fizer, é uma pessoa desconfiada, conduta impulsiva, que vai trazer desordens psicossomáticas, vai trazer vários tipos de doenças incuráveis, doenças sem diagnósticos, doenças persistentes e regressão, que é se retirar, que é que vira um tipo de psicose. E aí nós falamos sobre cada uma delas, tá? E eu tô fazendo essa revisão aqui, porque se você não tiver participado da última campanha, eu acho interessante você participar. Os vídeos não estão tão grandes, tá? Hoje só está grande porque eu estou fazendo a revisão de tudo aquilo que nós estudamos, e tudo isso aqui é para honra e glória do nome de Jesus, que o Senhor ele venha com a sua misericórdia e ele venha sobre nós, tá? Para nos resgatar, e que esses pecados dos pais que têm visitado a terceira e a quarta geração, né, que tem trago esses espíritos familiares, tá? Esse tipo de padrão de conduta que tem persistido na sua geração, na sua vida, na sua casa, eles sejam quebrados, tá? Que Deus ele possa entrar nesse momento, que 2023 seja o ano da sua vida, o ano da sua vitória, o ano em que você vai declarar o Isaías 60, que é o ano apregoável do Senhor, é o ano da sua libertação, é o ano em que Deus fará nova todas as coisas, amém? Então, aqui é uma revisão. Os demais vídeos vou procurar ser mais breve, mas também nós vamos continuar, tá? Nós estamos exatamente na metade do livro. O livro é bem pequenininho, ele só tem 120 páginas, mas ele é pequeno, tá? O tamanho dele. Eu já li ele tanto que as páginas já estão caindo e ele é uma bênção, tá? E que seja uma bênção para você também, que Deus possa te abençoar e que você possa ser levado pelo Espírito Santo a ser convencido daquilo que a sua alma necessita. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse período de estudo, de cura da nossa alma, da nossa personalidade, que teu Espírito conduza cada um dos teus filhos a entenderem, Senhor, sobre a dor,
sobre a ferida da alma deles, da personalidade, e que eles sejam conduzidos na cura, na redenção da herança que o Senhor tem para cada um deles, e que eles venham se apropriar da autoridade dos céus sobre eles e do propósito divino, e que tudo aquilo que foi roubado deles, que foi roubado da personalidade, da alma, Senhor, tudo aquilo que foi arrancado, que foi roubado, destruído, mortificado, em nome de Jesus, hoje nós trazemos a tua cruz para que essas paredes, essas barreiras, essa dor, ela venha ser exposta para ser curada. Senhor, que pessoas aqui comecem a viver a liberdade do Senhor para elas, Senhor, e que elas comecem a alcançar o propósito divino que o Senhor tem para elas, Senhor, que elas comecem a vivenciar o amor de Deus, a cura na alma, a cura no espírito, a cura no corpo físico. É o que nós oramos em nome de Jesus. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre cada um deles, sobre tudo aquilo que eles representam, nome, CNPJ, CPF, Senhor, e declaramos que eles conseguirão ser, Pai, tocados por Ti, Senhor, e alcançados pelo Teu amor. Senhor, que o Teu amor seja como um bálsamo de cura, que a Tua verdade venha fluir como um rio de águas cristalinas, Senhor, que leva para longe as mentiras e faz, em nome de Jesus, com que toda sujeira, todo lamaçal seja, Senhor, dissipado na vida dos teus filhos, e que o Senhor venha limpar, curar, organizar, reestruturar, e que todas as paredes erguidas pelo medo, pela possessividade, pela rejeição, pelo medo e a incredulidade, em nome de Jesus, caiam por terra. E, Senhor, abençoe esse canal, abençoe, Senhor, para que alcance várias vidas que necessitam desse estudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem na bênção e na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Compartilhe com pessoas. Forte abraço.